A seguinte história aconteceu há alguns anos, e é o relato de um evento bastante importante na minha família. Meu nome é Angélica e atualmente tenho 20 anos. Essa situação ocorreu quando eu ainda não tinha nascido, especificamente quando meus pais eram apenas namorados. Sempre me contaram que eles se conheceram no trabalho, em um banco, mas minha mãe deixou de trabalhar há alguns anos quando meu pai conseguiu se tornar gerente dessa agência. Ele sempre foi muito atencioso com minha mãe. Era um homem amoroso, prestativo e sempre fomos sua prioridade. Para mim, ele era o melhor pai do mundo, sempre colocando sua esposa e sua filha em primeiro lugar. Vários anos depois de eles se casarem e me terem como filha única, decidimos vender a casa para comprar outra em um lugar mais bonito. Nessa época, eu já tinha cerca de 17 anos e era uma adolescente como qualquer outra, mas sempre muito respeitosa e nada louca como muitos jovens da minha idade. Durante a mudança, levamos todas as nossas coisas, mas deixamos muitas na casa antiga, que ainda era nossa, pois estava à venda. Por esse motivo, meus pais me deram a oportunidade de organizar um bazar com todas as coisas que não íamos mais usar, com a promessa de que, se tudo desse certo, eu poderia ficar com todo o dinheiro arrecadado. Então, me apressei em vender tudo. Certo dia, enquanto procurava coisas para o bazar, tirei algumas roupas do armário da minha mãe. De repente, uma das blusas ficou presa em uma madeira, a qual, sem querer, desencaixei da parede do armário. Naquele momento, não dei importância e continuei com a venda do dia. Algumas horas mais tarde, quando estava guardando as coisas, lembrei do incidente com a madeira e decidi ver se podia consertar sozinha ou se teria que pedir ao meu pai para fazer isso. No entanto, enquanto mexia naquele pedaço de madeira, descobri que havia um envelope amarelo, bastante danificado e velho, dentro do espaço. Aquilo chamou muito minha atenção. Retirei a madeira por completo e tirei o velho envelope com vários papéis dentro. Minha surpresa foi enorme ao perceber que aqueles papéis eram de um processo de divórcio entre meu pai e uma mulher que eu não conhecia, exatamente 1 ano antes do meu nascimento. Li todos os documentos e, enquanto lia, as lágrimas escorriam pelo meu rosto. O herói que eu havia construído em minha cabeça estava se despedaçando ao descobrir que meu pai tinha tido um casamento anterior, do qual ele teve um filho que eu jamais havia visto. Como pude, coloquei a madeira de volta no lugar, mas guardei os papéis. Guardei todas as roupas para voltar para casa antes de anoitecer. Toda aquela tarde, tentei agir o mais normalmente possível. Apesar disso, meus pais me conheciam bem e não paravam de me perguntar o que estava acontecendo. Eu dizia que não era nada. No dia seguinte, voltei à casa velha para continuar com a venda, mas em vez disso, procurei pistas em cada canto da mesma, pois queria saber mais detalhes da outra vida de meu pai. Por vários dias, procurei pela casa toda, sem encontrar nada. Decidi procurar o paradeiro do meu irmão através de uma rede social, algo que não me custou muito trabalho, pois, apenas alguns dias depois, já havia localizado o perfil dele e o de sua mãe. A semelhança com meu pai era impressionante, e também descobri que ele era 3 anos mais velho que eu, e que tocava guitarra em uma banda de rock local. Alguns dias mais tarde, enviei uma mensagem para ele através da rede social, fingindo ser uma fã da banda. Ele imediatamente respondeu e, após alguns dias, nos tornamos amigos, pois passávamos boa parte do dia trocando mensagens. Apesar de termos o mesmo sobrenome, não demos importância, já que nosso sobrenome é muito comum. Certo dia, enquanto conversávamos, ele me contou que sua mãe havia se casado novamente há cerca de 6 anos, pois teve muita dificuldade para superar seu verdadeiro pai. Então, perguntei o que havia acontecido com ele. Ele contou que seu pai conheceu uma mulher no trabalho e teve um caso, mas que no final decidiu terminar o relacionamento extraconjugal para ficar bem com sua esposa e seu filho. Porém, a amante não concordou com a decisão e fez um trabalho de bruxaria do qual ele não conseguiu se livrar. Apesar de sua mãe ter feito de tudo, o pai se separou dela e nunca mais o viram.
De início, aquilo me pareceu uma ideia ridícula, mas decidi seguir o jogo para obter mais informações, pois até pensei que estava falando com a pessoa errada. Perguntei o nome completo do pai dele e, para minha surpresa, ele comentou que sabia apenas o nome e o primeiro sobrenome, pois se chamava igual a ele, Ernesto Ferreira. Pensei que poderia ser uma coincidência desagradável, pois meu pai também se chamava assim. Ao perguntar sobre a mãe dele, ele me deu o nome completo dela. Corri para buscá-lo naqueles documentos e, com tristeza, pude confirmar que se tratava da ex-esposa de meu pai. Nos dias seguintes, não sabia o que fazer nem o que pensar. Tudo indicava que minha mãe era a vilã da história. Eu me negava a aceitar essa situação e não tinha coragem de perguntar a ela a história real de como conheceu meu pai. Certo dia, enquanto me preparava para o bazar, minha mãe decidiu me acompanhar à casa velha. Então, fomos conversando sobre qualquer coisa. Quando chegamos, ela me ajudou a organizar as coisas para a venda e me deixou encarregada enquanto ela ia procurar algumas coisas. Minutos depois, ouvi um barulho vindo de dentro da casa e me apressei para ver o que havia acontecido. Quando cheguei ao seu quarto, ela me disse que não era nada e que algo havia caído no chão. No entanto, os constantes barulhos não paravam. Decidi olhar por uma das janelas e vi que ela estava tentando quebrar uma figura de cerâmica estranha que estava no seu quarto há anos. Lembro-me de uma vez, quando era pequena, peguei essa figura para brincar e minha mãe me repreendeu severamente, dizendo que era muito valiosa, pois era uma lembrança da mãe dela. Desde então, nunca mais toquei nela e até cheguei a esquecer que existia. Ao ver minha mãe tentando quebrar aquele objeto, todos esses momentos vieram à minha mente e achei bastante estranho que minha mãe estivesse tentando quebrá-lo. De repente, ouvi que o objeto se quebrou em 1000 pedaços, mas dele saiu um pequeno pedaço de pano em forma de boneco e alguns papéis com letras escritas. Depois de algumas horas, ao voltar para casa, perguntei à minha mãe o que estava fazendo com aquele objeto de cerâmica. Imediatamente notei um pouco de nervosismo em sua expressão, mas ela habilmente me disse que ele havia caído e quebrado. Perguntei se ela estava triste por ter quebrado, já que era uma lembrança de sua mãe. Fiquei extremamente surpresa, pois sua resposta foi completamente diferente da que me deu anos atrás. Ela comentou que aquele objeto foi comprado com meu pai quando decidiram morar juntos, mas que agora teria que comprar outro para a nova casa. Fiquei em silêncio, pensando e lembrando da história que ela me contou quando eu era criança. Notei que ela estava mentindo. Perguntei então sobre o pedaço de pano que havia saído de dentro da cerâmica e ela ficou calada. Depois de uns segundos pensativa, finalmente ela respondeu que eu devia estar imaginando coisas, pois não tinha tirado nada de lá. Os dias se passaram e eu continuei vendendo várias coisas da casa velha enquanto conversava com meu irmão pelas redes sociais. Em uma ocasião, ele me convidou para sair e nos conhecermos, mas eu obviamente recusei. Ambos vivíamos na cidade, mas em pontos completamente diferentes. Enquanto eu estava na casa velha, vendendo os poucos artigos que restavam, meu pai chegou de surpresa. Comentou que já tinha um possível comprador e que iria mostrar a propriedade para eles. Eu continuei com meus afazeres e após meia hora chegou uma família interessada em comprar a casa. Meu pai mostrou a casa por vários minutos até que a família foi embora. Ele comentou que estavam muito interessados, mas que precisavam resolver alguns assuntos antes de assinar os documentos. Depois, ele disse que ficaria comigo toda a tarde para voltarmos juntos para casa. Aproveitamos o tempo para conversar sobre muitas coisas. Meu pai e eu sempre tivemos muita confiança e falávamos sobre assuntos pessoais, então aquele dia não foi diferente. Começamos a conversar e perguntei se ele tinha segredos e ele disse que não. Por mais que eu tentasse dar pistas sobre o que já sabia, ele não queria contar. Nesse momento, ele se levantou e comentou que havia lembrado de algo e entrou na casa. Eu o segui sem que ele percebesse e me escondi atrás de uma estante vazia.
Ele começou a puxar a tábua do armário até conseguir soltá-la. Nesse instante, me aproximei e perguntei se ele estava procurando os papéis do divórcio. Vi seu rosto empalidecer de nervosismo quando perguntei. Ele se levantou e me abraçou para contar sua versão dos fatos. Comentou que teve uma vida antes de minha mãe e de mim. Casou-se com uma pessoa com quem teve um filho, mas não o via desde que era muito pequeno. Quando ele estava casado, conheceu minha mãe, por quem se apaixonou perdidamente, e acabou terminando seu casamento anterior. E justo quando iam se separar, ele ficou doente e foi parar no hospital. Ao acordar, sua família havia o abandonado, partindo para sempre. Desde aquele dia, nunca mais os viu, e embora tenha tentado se aproximar para dar dinheiro ao filho, sua ex-esposa não quis receber nada. Ele me contou ainda que, cerca de 1 ano depois dessa sua separação, eu nasci. Fiquei muito triste e não podia acreditar. Parece que o que meu irmão me contou era verdade. Perguntei ao meu pai se ele realmente amava minha mãe, e ele disse que sim, que a amava tanto ou mais do que no primeiro dia em que a conheceu, e que eu era a luz da vida dele. Corri para abraçá-lo e disse que o perdoava por aquele segredo que havia guardado. No final, entendi que ele só queria me poupar de sofrimento. Perguntei se ele queria procurar seu filho e ele disse que não, pois não queria machucá-lo depois de tantos anos. Não tive coragem de dizer que já o conhecia e pedi ao meu pai que não contássemos nada para minha mãe. Semanas depois, tive a oportunidade de conversar com ela. Contei uma história falsa sobre uma amiga da escola que supostamente tinha um parente doente por causa de bruxaria. Ela permanecia em silêncio enquanto escutava. Perguntei se ela acreditava nesses assuntos, pois nunca haviam falado comigo sobre isso. Ela comentou que sim, que eram temas delicados e preferia não tocar no assunto, mas que a bruxaria realmente existia e deveria ser tratada com muito respeito. Perguntei se ela já tinha feito bruxaria alguma vez e ela respondeu categoricamente que não. Foi então que concluí que ela não me diria a verdade, então eu teria que procurar em outro lugar. Em uma ocasião, enquanto estava sozinha em casa, procurei em todas as coisas da minha mãe, jaquetas, bolsas, carteiras, tentando encontrar o objeto estranho que ela havia tirado da outra sala. De repente, observei um objeto de cerâmica no móvel da televisão, como um vaso que ela havia comprado dias antes. Peguei e vi que estava oco por dentro. Então, com a ajuda de um pedaço de madeira, comecei a mexer até retirar de dentro um pequeno pedaço de tecido com forma de boneco. Tinha uma aparência bastante velha, como se estivesse guardado há muitos anos, e nele estava escrito o nome do meu pai. Antes de guardá-lo de volta, tirei várias fotos de cada detalhe, coloquei-o de volta no lugar e saí da sala. Naquela mesma tarde, comecei a procurar nas redes sociais e na internet informações sobre esse tipo de boneco. Todas as informações que encontrei indicavam que era um trabalho de bruxaria, usado para fazer mal ou amarrar uma pessoa. Inclusive, comentaram em uma foto que aquele trabalho específico era bastante forte e havia sido usado para amarrar alguém. Vi o perfil da pessoa que comentou e dizia que ela fazia trabalhos de bruxaria negra e branca. Parecia ter muita experiência no que dizia, então decidi contactá-la para pedir mais informações. Conversamos por várias horas, mas finalmente o que ela me disse é que era um trabalho para amarrar alguém e ter qualquer pessoa aos pés. Contei um pouco da história e ela confirmou que o boneco havia sido utilizado para isso e me propôs desamarrar meu pai. Porém, fiquei com medo de que ele fosse embora de nossas vidas, então não soube o que dizer. Terminei a conversa prometendo levar o boneco depois para que ela me ajudasse a tomar uma decisão. Alguns dias depois, conversei com meu pai e perguntei se ele gostaria de ver sua família e seu filho novamente. Ele disse que não, que simplesmente não queria causar-lhes danos e aparecer depois de tantos anos poderia ser problemático para suas vidas, mas que algo em seu coração ainda desejava ver seu filho ao menos uma vez. Nesse momento, mostrei no meu telefone o perfil do seu filho, dizendo que eu estava conversando com ele há vários dias desde que descobri aqueles papéis escondidos.
Seus olhos se encheram de lágrimas ao ver um jovem estudioso e saudável parecido com ele. Quando mostrei a foto de sua ex-parceira, ele também demonstrou arrependimento e disse que desejava que eles estivessem bem e que finalmente o perdoassem. Ao ver seu rosto com evidente tristeza, perguntei se ele acreditava em bruxaria. Comentou que, quando era pequeno, ouviu histórias sobre isso, mas nunca viu nem conheceu ninguém envolvido com essas coisas, então achava que eram apenas mitos. Não soube o que dizer. Uma parte de mim queria contar-lhe tudo o que já havia investigado, mas outra parte tinha medo de que ele nos deixasse. Contudo, sentia-me muito culpada só de imaginar que ele estava conosco contra sua vontade, sem nos amar, enquanto seu coração sofria pela ausência de seu filho. Finalmente decidi contar à mamãe tudo o que sabia. No início, ela negou, mas quando contei tudo com detalhes, incluindo os papéis de divórcio e as fotos do boneco, ela não pôde mais esconder. Começou a chorar, dizendo que tinha motivos para ter feito aquilo. Contou que conheceu meu pai no trabalho. Disse que meu pai era muito jovem e atraente, e ela não pôde evitar se apaixonar à primeira vista, apesar de ele sempre ter dito que era casado. Primeiro, tornaram-se amigos e depois de alguns anos, a amizade cresceu um pouco mais, até que, em um dia, após uma confraternização escolar de professores, meu pai bebeu demais e minha mãe aproveitou para beijá-lo. A partir daquele dia, tornaram-se amantes. Até que um dia meu pai decidiu terminar o relacionamento, mas minha mãe não quis. Então, ela procurou a ajuda de um feiticeiro para fazer uma amarração e fazer com que ele se divorciasse da esposa. Ao que parece, ela deu a ele coisas com ervas usadas em bruxaria, e por isso meu pai adoeceu e, ao se recuperar, estava completamente possuído pela bruxaria que ela fez. Depois disso, meu pai se divorciou e se casou com minha mãe. Enquanto eu ouvia, minha mãe chorava e dizia que havia feito tudo por amor e porque, no fundo, meu pai queria estar com ela. Eu estava muito chateada, pois achava tudo isso injusto. Disse a ela que iria buscar ajuda para desamarrar meu pai e deixá-lo ser feliz com seu filho. Minha mãe pediu e suplicou para que eu não fizesse aquilo. Caso contrário, papai nos abandonaria. No entanto, para mim, a felicidade dele era mais importante do que a nossa. Além disso, algo dentro de mim dizia que o amor que ele tinha por nós depois de tantos anos não poderia acabar quando terminasse aquele trabalho de feitiçaria. Pedi para ela contar toda a verdade ao meu pai, ou eu mesma contaria. Depois de muitas horas chorando e discutindo, ela aceitou. Quando contamos ao papai, notei certa incredulidade em seu rosto, mas ele dizia que isso não existia e que nos amava muito. Por isso, se recusou a ir até a bruxa que encontrei na internet para nos ajudar. Disse que amava minha mãe e que jamais nos deixaria. Então, decidi encerrar tudo naquele dia. No entanto, voltei a contatar a bruxa e contei tudo o que havia acontecido. Ela me disse que essa resposta era porque ele ainda estava sob o efeito da feitiçaria, que o ideal era acabar com o trabalho e ver como ele reagiria. Para isso, seria necessária a presença dele para realizar um ritual bastante forte e perigoso. Vários dias depois, meu pai continuava agindo como sempre, amoroso e cuidadoso com minha mãe. Até a chamava de bruxinha, de uma forma carinhosa. Depois de muita insistência de minha parte, que quase implorava, ele aceitou ir à bruxa para acabar com aquele trabalho, jurando que nunca nos deixaria e que faríamos isso sem que minha mãe soubesse. No dia da consulta com a bruxa, meu pai estava bastante incrédulo. Estava lá por mim e por minha insistência. Assim que ela nos recebeu, disse imediatamente que ele estava sob um trabalho de feitiçaria, pois não estava em seu juízo perfeito. Ele apenas ficou em silêncio. Ela me pediu para pegar o boneco de tecido e entreguei a ela, que então começou um tipo de ritual, dizendo palavras em uma língua estranha. As chamas das velas começaram a piscar enquanto ela limpava o corpo do meu pai com um feixe de ervas. Usando uma taça estranha de pedra, gerou uma fumaça preta que passava ao redor do seu corpo, ao mesmo tempo em que lançava um líquido verde de cheiro forte. Quase uma hora depois daquele estranho ritual, meu pai começou a ficar pálido
até que finalmente desmaiou no chão. Eu fiquei bastante preocupada e quis ajudá-lo, mas a bruxa me disse para não interferir, pois a partir daquele momento ele começaria a expulsar o mal que haviam feito. A mulher jogou uma espécie de cinza branca sobre o corpo dele, que acendia, produzindo faíscas luminosas que caíam no chão. Meu pai começou a se mover de um lado para o outro como se estivesse convulsionando. Tentei ajudar, mas a bruxa gritou para não o tocar, enquanto ele se sacudia violentamente e vomitava uma grande quantidade de líquido espesso branco, que depois se tornou negro, como uma massa escura cheia de saliva e líquido espumoso. Nesse instante, a mulher lançou alguns pedaços de tecido para limpar o vômito e me disse que o ritual havia terminado e que eu deveria ajudá-lo a se levantar. Enquanto ela limpava os resíduos do vômito com muito esforço, coloquei meu pai em uma cadeira, que tentava despertar, bastante atordoado pela situação. Olhei e a mulher já havia limpado o chão com vários panos que colocou dentro de um balde de metal. Ela pegou o boneco de tecido e o lançou dentro do balde, junto com o feixe de ervas usado para limpar o corpo do meu pai, e ateou fogo. Nós três observamos enquanto todo aquele material queimava, produzindo uma grande quantidade de fumaça. Depois de 20 minutos, tudo havia se transformado em cinzas. Durante esse tempo, meu pai estava muito atordoado. Disse não lembrar de nada, mas sentia uma dor de cabeça terrível e um gosto amargo na boca. A mulher pegou as cinzas e as jogou na pia, dizendo que com isso o trabalho que haviam feito chegava ao fim. Nos dias seguintes, meu pai continuava um pouco atordoado. Mamãe pediu desculpas 1000 vezes, dizendo que fez tudo por amor. Papai respondeu que a amava de qualquer forma, com ou sem feitiçaria. No entanto, algumas semanas depois, papai me contou que sentia uma forte necessidade de saber sobre seu filho e a ex-esposa. Mostrei a conversa que tive com ele, onde ele contava o que a mãe fez para ajudá-lo e o quanto custou a ela seguir em frente sozinha com o filho e refazer sua vida, casando-se novamente apenas alguns anos depois. Meu pai não pôde evitar chorar de arrependimento e disse que queria ver o filho para pedir perdão e tentar ajudá-lo financeiramente. Perguntou se eu não tinha problema com isso e respondi que não. Enviei uma mensagem ao filho e disse que poderíamos nos encontrar em uma praça pública, mas com a condição de ele levar a mãe, pois meu pai queria falar com ela. Ele ficou surpreso com o pedido e perguntou o motivo. Respondi que dissesse à mãe que meu pai era Ernesto Ferreira e que queríamos falar com os dois. Depois disso, ele parou de responder e, por mais que eu mandasse mensagens, passaram-se vários dias até que ele finalmente respondeu. Ele disse que ele e a mãe haviam conversado por vários dias, pensando nos diferentes cenários, e finalmente decidiram dar uma chance para ouvir meu pai. Assim, marcamos um encontro em um shopping. Ambos chegaram bastante preocupados e nervosos, e honestamente, nós também estávamos. No início, ninguém sabia o que dizer nem como reagir, mas papai tomou a iniciativa. Pediu à senhora e ao filho que o deixassem contar sua versão dos fatos sem interrupções, e que depois eles falariam para contar suas versões. Fizeram isso por quase 1 hora, onde houve lágrimas e desculpas de todos. Finalmente, papai disse que não queria voltar no tempo porque tudo já estava feito, mas pediu que, se a senhora concordasse, ele queria apoiar financeiramente o filho para que continuasse estudando, ao que ambos concordaram. Naquele dia, papai abraçou o filho e ambos choraram como crianças. Depois foi minha vez de conhecer e abraçar meu irmão mais velho, que me disse que eu poderia contar com ele. Também conheci a ex-esposa, que admito parecer ser uma boa mulher, que soube ouvir e perdoar meu pai, apesar do dano que ele causou. Tempos depois, papai e mamãe começaram a discutir, pois a atitude dele mudou muito. Não era mais o homem prestativo e solícito de antes. Ele disse que ainda amava a mamãe, mas que por causa da feitiçaria, a relação havia dado uma estremecida. Depois de alguns meses, eles se acostumaram com as mudanças e continuaram juntos. Atualmente, já se passaram 3 anos dessa situação. Eu tenho uma boa relação com meu irmão mais velho, a quem vejo quase todos os dias, pois estudamos na mesma universidade.
Não há um dia em que mamãe não peça desculpas ao papai por ter feito o que fez no passado, mas no fim, o tempo e o hábito decidiram que eles continuassem juntos. E para mim, isso é tudo de bom. Assim, vejo que todos estamos bem, especialmente meu pai, que agora pode ver e falar com seu filho, a quem abandonou por tantos anos por estar sob o efeito de um feitiço. Olá, criatura assustada. Aqui quem vos fala é a voz da sua consciência. Vamos fazer um trato. Você terá vídeos novos de terror e suspense todos os dias. Mas em troca, você terá de fazer 3 coisas. Primeiro, deixar o seu like. Segundo, se inscrever em nosso canal. E terceiro, comentar sobre o que achou dos relatos. Veja bem, se você não fizer essas 3 coisas, pode ter absoluta certeza que eu irei puxar o seu pé à noite. Como em todas as histórias de amor, minha experiência tem um início lindo que, aos poucos, com o tempo, se transforma em uma nova realidade, não tão boa assim. Infelizmente, muitas de nós nos acostumamos com uma convivência ruim, mas hoje quero compartilhar minha vivência, para que você aprenda a reconhecer quando algo não está bem e, talvez, tenha a coragem de sair desse círculo vicioso. Meu nome é Adriana e esta é a minha história. Naquela época, eu tinha 17 anos. Adorava sair para passear, ir à praça da cidade e tomar sorvete com minhas amigas. Lembro-me de que entrei em uma livraria muito grande e conhecida da cidade. Estava folheando alguns livros que me chamaram a atenção quando um rapaz parou ao meu lado. Ele começou a conversa dizendo que aquele livro não era tão bom quanto parecia. Eu sorri e disse que me interessava, porque era uma dessas comédias românticas que eu gostava. Ele se apresentou dizendo que seu nome era Ricardo e que poderia me recomendar um livro ainda melhor do que aquele, embora fosse muito antigo, me faria sentir um mundo de emoções. Minhas amigas estavam do lado de fora, me esperando comprar o livro, porque sim, até hoje sou dessas pessoas que preferem ler a ver um filme no cinema. Sinto que minha imaginação é muito melhor trabalhada com a leitura. Saímos da livraria e Ricardo me pediu meu número de celular. Claro que eu dei. Gostei muito dele, não só fisicamente, mas também pela maneira como conversamos sobre leitura. Naquela mesma noite, ele me enviou uma mensagem de texto e começamos a nos comunicar. Ele me disse que tinha 22 anos e era formado em engenharia civil. Senti que ele era muito mais velho que eu, mas o que me consolava era que faltavam alguns meses para eu completar 18. Aos poucos, nossa paixão pela literatura e as conversas intermináveis sobre nossos autores favoritos nos uniram. Ele era o homem mais encantador que eu havia conhecido. Seus olhos castanhos, seu sorriso caloroso e sua voz suave me cativaram desde o primeiro momento. Nos tornamos inseparáveis. Passávamos horas falando ao telefone e isso fez com que eu formasse uma imagem dele ainda mais atraente do que eu imaginava. Ricardo foi me visitar em casa e minha mãe lhe fez uma série de perguntas exaustivas, o que era compreensível. Meu pai trabalhava em uma plataforma de petróleo, então não ficava muito tempo em casa, e minha mãe era responsável por mim e pelo meu irmão mais novo. Ricardo começou a me visitar com frequência e até me acompanhou no meu primeiro dia de aula na universidade. Sem que eu percebesse, ele começou a assumir o papel de pai ou protetor. Aproximadamente no 3º mês, depois de que nos conhecemos, ele me pediu oficialmente para ser sua namorada. Foi de uma maneira tão romântica. Ele me visitou de madrugada em casa, chegou naqueles carros de som de telemensagens e um buquê de rosas enormes. Quando olhei pela janela e o vi, senti meu coração sair do peito. Rapidamente calcei os sapatos e fui vê-lo naquela noite onde a lua cintilava como nunca no céu.
foi algo que jamais esquecerei. Com o passar dos meses, meu namorado se tornou muito diferente e possessivo comigo. Eu pensava que era normal ele estar sempre ao meu lado, cuidar de mim e me acompanhar em todos os momentos. Isso me fazia sentir valorizada e querida. Até minha mãe dizia que se sentia mais tranquila com ele ao meu lado, já que havia muito mais insegurança naquela época. Então, para mim, isso era completamente normal. Mas tudo começou a mudar quando Ricardo começou a se interessar por bruxaria. A princípio, parecia um simples passatempo, algo inofensivo que o apaixonava. Ele falava de antigos rituais que ajudavam a melhorar as pessoas ou a se conectar com os antepassados. A conversa, longe de dar medo, era muito interessante. Como eu disse, ele gostava de ler. Então começou a procurar livros de bruxaria branca ou verde, que, pelo que entendi, são magias boas e curativas. No entanto, não sei em que momento ele começou a se tornar mais sombrio. Nunca pensei que aquilo que parecia um hobby benéfico se transformaria em uma obsessão obscura. Uma noite, acho que após mais ou menos 4 meses de namoro, Ricardo me convidou para sua casa. Disse que queria me mostrar algo especial, algo que provaria que a bruxaria era real. Eu disse que não queria ir, que estava com medo. Eu sou uma pessoa muito medrosa com o paranormal. Por isso, minhas leituras são sempre de comédia ou românticas. Filmes de terror ou de demônios quase não assisto, porque sinto que estou sendo observada por, no mínimo, uns 3 dias depois. No entanto, ele insistiu muito, então decidi dar uma chance. Ele morava sozinho, já era independente dos pais, embora morassem na mesma cidade que nós. Então, isso aumentava ainda mais meus nervos, porque nunca tínhamos ficado a sós e eu não conhecia sua casa. Quando entrei na casa, a primeira coisa que vi foi uma pequena sala. Parecia muito aconchegante e até posso dizer que estava decorada com muito bom gosto, muito bonita, elegante, móveis escuros, cortinas do tipo blackout e um quadro em cores neutras que combinava com tudo. Depois havia a cozinha, onde vi uma garrafa de vinho na mesa, um par de talheres. Imaginei que íamos jantar ali. Ele notou meu nervosismo, então me segurou pela mão e fomos para um dos 2 quartos no corredor. Ao abrir a porta, disse que aquele era o seu quarto, por sinal, muito bonito e meio gótico, com lençóis e cortinas pretas, uma televisão na parede e uma escrivaninha de vidro. Eu pensei que ficaríamos ali, mas Ricardo fechou a porta e disse que o quarto que ele queria me mostrar era o outro. Quando ele abriu a porta do outro quarto, a primeira coisa que senti foi o cheiro de velas. Depois, observando mais de perto, vi uma estante de madeira com livros e alguns enfeites. Uma mesa com um altar onde havia uma imagem de uma entidade e também alguns santos, inclusive uma imagem hindu. Havia também velas acesas, um recipiente circular no centro. Mas o que mais me assustou foi ver um pentagrama pintado no chão. Ele soltou minha mão e se aproximou da mesa, onde pegou um isqueiro e acendeu 5 velas pretas que estavam nos picos do pentagrama. Posteriormente, ele segurou minha mão e, com um olhar intenso, disse que queria garantir nosso amor para sempre. Senti um arrepio no corpo e disse que não queria estar ali. Ele disse que me amava e queria que estivéssemos sempre juntos, que teve experiências ruins no passado e sentia que eu era a pessoa certa e queria fazer um pacto comigo para me demonstrar seu amor eterno. Aqui ele foi muito astuto, porque dizia tudo como se ele fosse me dar seu amor, sua fidelidade. Eu estava relutante, disse que não e que queria ir embora. Ele me olhou e disse que entendia meu medo, mas que não me preocupasse, que não havia problema se eu não o amasse o suficiente, que talvez eu não fosse a melhor pessoa para ele e que me levaria de volta para a casa dos meus pais. Sua habilidade de me controlar, seu olhar e até sua maneira de agir fizeram com que eu me sentisse mal. Então, sob tal pressão, cedi às suas exigências, apenas disse que não queria estar naquele quarto e muito menos no chão. Ele disse que tudo bem, que poderíamos ir para o seu quarto. Saímos daquele lugar tenebroso e fomos para seu quarto, onde estava a cama. Sentei-me e ele disse que voltaria em breve. Cerca de 5 minutos depois,
ele trouxe 2 taças de vinho tinto. Bebi um gole e achei o sabor muito amargo. Disse que estava estranho, mas ele disse que aquele vinho era velho e que o sabor era normal. Posteriormente, começamos a nos beijar. Ele pediu que eu terminasse a taça, então obedeci. O sabor era amargo e metálico, mas o que mais me perturbou foi a sensação de calor que se espalhou por todo o meu corpo. Cerca de 10 minutos depois, comecei a me sentir tonta, mas continuamos nos beijando e não sei em que momento perdi a consciência. Tudo o que lembro é que acordei por volta das 2 da madrugada e ele estava trazendo um café. Disse que eu havia exagerado na bebida, mas que com aquele café quente eu me sentiria melhor. Fui levantando lentamente da cama, sentindo meu corpo dolorido e dormente. Então perguntei se havíamos tido relações íntimas. Ele disse que não, que eu havia dormido e que ele não era capaz de fazer essas coisas sem meu consentimento, que simplesmente me deixou dormir e se deitou ao meu lado. Embora achasse estranho, não duvidei de suas palavras. Então fui ao banheiro me arrumar para ele me levar para casa e senti, ao calçar um dos meus sapatos, que tinha um corte no pé, um pequeno corte na lateral do pé. Achei estranho, mas não disse nada. Apenas coloquei os sapatos e saí para que ele me levasse. No caminho, disse que minha mãe provavelmente estaria preocupada. Ele disse para eu ficar tranquila, que iria falar com ela. De fato, ele desceu e falou com minha mãe, que estava na sala me esperando. Ela ficou irritada, mas algo fez com que ela sorrisse. Então, apenas abriu a porta de casa e me disse para ir dormir. Desde aquela noite as coisas começaram a mudar. Ricardo se tornou bem mais possessivo, controlando cada aspecto da minha vida. Se eu falava com algum amigo, ele se enfurecia. Se eu saía sem ele, me fazia sentir culpada. Mas o pior ainda estava por vir. Comecei a ter pesadelos horríveis. Sonhava com sombras que me perseguiam, com mãos frias que me agarravam na escuridão. Também sonhava com Ricardo. Pensava ao acordar que até nos meus sonhos ele estava me cuidando. Mas bem, decidi continuar minha vida ao lado dele. Quando completamos 10 meses de relacionamento, ele me pediu em casamento. Eu disse que ainda não havia terminado os estudos, mas ele respondeu que não importava, que me apoiaria para que eu concluísse a universidade. Minha mãe estava muito feliz porque, segundo ela, ele era um bom homem e tinha condições financeiras para me sustentar e cuidar bem de mim. Portanto, Ricardo já tinha a aprovação dos meus pais. Eu me sentia entre a cruz e a espada, então aceitei me casar com a condição de continuar frequentando a universidade mesmo recém-casada. Tudo parecia estar indo bem. Mudei-me para a casa dele e Ricardo cumpriu sua promessa de me apoiar nos estudos. Ele me levava e buscava na faculdade e, embora eu achasse um pouco superprotetor, considerava isso uma demonstração de seu amor e preocupação. No entanto, essa proteção começou a aumentar com o tempo. Ele agora controlava até os horários em que eu deveria estudar, exigindo que eu me levantasse de madrugada para fazer minhas atividades escolares. Assim não tiraria o tempo de convivência que tínhamos juntos. Eu estava cega, então fazia tudo o que ele me pedia. Inclusive, chegamos a ter intimidade no quarto de bruxaria que havia na casa. Ele dizia que isso o excitava, que invocava espíritos para abrir caminho em seu trabalho, e que essa era uma forma de pagar a eles, que não fazíamos mal a ninguém e até desfrutávamos daquilo. Eu não queria, mas realmente sentia que estava sob seu controle. 6 meses após o casamento, engravidei. Eu não entendia o porquê, já que tomava pílulas anticoncepcionais, mas aparentemente não funcionaram. O pior foi que, fazendo as contas, o dia provável da concepção foi quando entramos naquele quarto do terror. Uma vez, ouvi uma história no canal sobre uma mulher que gostava de ter relações em um cemitério ou algo assim. Vocês acreditam quando dizemos que essas coisas acontecem? Eu sou testemunha de que há pessoas que se apaixonam pelo tema e não têm medo de fazer esse tipo de loucura. No entanto, eu estava muito nervosa com tudo o que estava acontecendo.
Durante a gravidez, Ricardo satisfazia meus desejos, me mimava e pediu que eu parasse de estudar até o nascimento do bebê, que aproveitasse a gestação. Eu não queria, mas, na minha cegueira, cedi. Ele aproveitava para me convencer de que não precisava de amigos, que ele era companhia suficiente para mim. Lentamente, ele me isolou. Parei de ir a reuniões e festas universitárias. Minhas amigas me ligavam preocupadas, mas ele sempre encontrava uma desculpa para que eu não saísse. E quando elas queriam me visitar, ele dizia que estava cansado e que não queria visitas em nossa casa. Também comecei a notar mudanças significativas em mim. Fiquei retraída, nervosa e, para piorar, comecei a ter mal-estares inexplicáveis. Acordava com hematomas nos braços e pernas, sem lembrar de ter me machucado ou caído. A cada noite, me sentia mais e mais cansada. Frequentemente tinha pesadelos inquietantes que me deixavam com uma sensação de vazio no peito. Ricardo dizia que os hematomas provavelmente eram causados por mim mesma ou que os mal-estares eram normais durante a gravidez. Meu isolamento se tornou quase total. Parei de falar com minhas amigas completamente e meu mundo se reduziu às paredes da nossa casa e a Ricardo. Ligava para meus pais quando ele não estava em casa, porque quando chegava, demandava toda a minha atenção. Com o passar dos meses, as noites se tornaram um martírio. Frequentemente, na madrugada, eu acordava com a sensação de que alguém me observava. Havia momentos em que podia jurar ver sombras se movendo no quarto, mas Ricardo sempre dizia que era minha imaginação, que os hormônios da gravidez estavam me pregando peças, o que me fez começar a duvidar da minha própria sanidade. Com os dias me senti ainda mais cansada, a ponto de os médicos me colocarem em repouso total. E aí Ricardo cuidava de tudo, até me ajudava a tomar banho, pois minhas pernas não respondiam corretamente. Aqui vem uma parte assustadora, então preste muita atenção. Numa madrugada, senti a necessidade de me levantar para ir ao banheiro. Quando estava prestes a abrir os olhos, ouvi várias vozes ao meu redor. Reconheci imediatamente a de meu marido, mas as outras duas eram de mulheres. Com cuidado, entreabri os olhos e vi duas senhoras ao meu lado. O medo fez com que eu abrisse os olhos de repente e me arrastasse para o outro lado da cama. Ricardo disse para eu não me preocupar, que tudo estava bem, que eram parteiras que vieram verificar como estava o bebê, já que faltavam poucas semanas para o nascimento. Gritei para que fossem embora, que não estava interessada em recebê-las, fossem elas parteiras ou não. Não queria que tocassem minha barriga e disse que elas não tinham motivo para estar ali. Meu marido pediu que elas saíssem. As mulheres deixaram o quarto e fecharam a porta. Meu marido disse que vieram apenas para verificar e que estavam rezando para que tudo corresse bem. Eu disse que queria ir para a casa dos meus pais. Ele respondeu que não, que eu ficaria com ele porque era meu marido e eu tinha que obedecê-lo, além de que ele queria apenas o meu bem-estar. Gritei que não queria mais estar com ele, que tinha medo e sentia que me sufocava, que suas excentricidades eram assustadoras e que eu não gostava quando ele entrava em seu quarto de bruxaria. Detestava ser obrigada a acompanhá-lo e que ele não me deixava viver livremente. Ele respondeu que precisava cuidar do nosso filho porque ele era o anticristo que viria para fazer grandes coisas. Eu disse que ele estava louco. Como poderia pensar em algo assim? A expressão de Ricardo se tornou sombria. Seus olhos, que uma vez foram calorosos, agora refletiam uma frieza aterrorizante. Ele me disse que eu não entendia, que o bebê que eu carregava em meu ventre tinha um propósito além da nossa compreensão e que ele deveria protegê-lo a qualquer custo. Tentei me levantar da cama, decidida a ir embora, mas Ricardo me segurou pelo braço com força. O medo tomou conta de mim, não apenas pela minha segurança, mas também pela do meu bebê. Sentia-me presa, sem saída em uma situação que se tornava cada vez mais insustentável. Nos dias seguintes, Ricardo se tornou ainda mais controlador. Não me deixava sozinha nem por um momento. Ele até pediu férias para estar sempre ao meu lado. Finalmente, chegou o momento do parto. E foi aí que decidi que precisava escapar daquele homem louco.
Quando chegamos ao hospital, Ricardo avisou meus pais e meus sogros que estávamos lá e todos vieram para nos acompanhar no grande dia. Aproveitei a oportunidade enquanto eles estavam presentes para informar que queria deixar meu marido. Todos ficaram surpresos, mas não me importei. Contei-lhes o que estava acontecendo, os delírios de Ricardo sobre nosso bebê ser o tal anticristo, suas noites de rezas diabólicas e as mulheres que ele trazia para casa quando eu estava dormindo. Meus pais tomaram providências e se prontificaram a me defender. Meus sogros, surpresos, saíram para falar com ele, tentando fazê-lo entender que tudo não passava de delírios e que ele não deveria me machucar nem ao pequeno. No entanto, houve um alvoroço quando me levaram para o centro cirúrgico para a minha cesárea. Realmente não sei o que aconteceu do lado de fora. Só sei que quando voltei para o meu quarto no hospital, Ricardo já não estava mais lá. Meus sogros ficaram alguns momentos para ver seu neto e depois se desculparam, dizendo que tinham assuntos pendentes. Meus pais não me deixaram sozinha nem por um momento. Rapidamente chamaram um advogado e, através dele, iniciei o processo de divórcio. O menino nasceu saudável, mas eu continuei um pouco doente e sofria ainda com os pesadelos. Minha mãe, vendo que nada funcionava, decidiu chamar uma senhora curandeira. Trouxeram-na para casa porque eu realmente não conseguia me movimentar muito. A curandeira, ao chegar, começou a fazer limpezas tanto em mim quanto no pequeno. Senti um alívio já de imediato, como se um peso fosse retirado dos meus ombros. A senhora recitava orações e Pais Nossos, enquanto passava ramos de ervas pelo meu corpo. Eu fechava os olhos com fé, deixando-me levar por suas palavras. Com cada sessão, comecei a me sentir mais forte e menos atormentada pelos pesadelos. A curandeira me explicou que estava limpando as energias negativas que haviam se acumulado ao meu redor e do meu pequeno. Também realizou rituais especiais para nos proteger de qualquer mal que pudesse nos ameaçar. Aos poucos, comecei a recuperar minha saúde e minha paz mental. Meus pais estiveram ao meu lado o tempo todo, assegurando-se de que nada nos faltasse. O processo de divórcio avançou rapidamente e logo me vi livre de Ricardo e de sua sombria influência. Ele vinha visitar o menino uma vez por semana e sempre com alguém da família presente, mas parecia que sua psicose não melhorava, apesar de ir a um psicólogo. Então seus pais pediram ao tribunal que não permitissem que Ricardo ficasse sozinho com o menino, pois ele poderia sequestrá-lo. Assim, encontramos uma maneira de afastá-lo de nós. Não acredito que meu filho seja o anticristo nem nada disso. Mas acho que ele tem um sexto sentido, talvez pela maneira como foi concebido, pelas coisas que Ricardo certamente fez comigo enquanto eu estava grávida. Mas eu o guio. Vamos à missa todos os domingos. Ele está batizado e fez sua primeira comunhão. Às vezes ele diz que tem pressentimentos, e eles acontecem. Eu o escuto e compreendo. Prefiro guiá-lo eu mesma a deixar que outra pessoa fanática, como seu pai, coloque ideias sem fundamentos em sua cabeça. Não vi Ricardo novamente, mas sinto que ele aparecerá em algum momento da vida do meu filho. Foco no presente para que, quando esse dia chegar, meu filho saiba agir de maneira sensata e não desenvolva uma obsessão ridícula pela bruxaria. Olá, criatura assombrada. Ajude nosso canal a crescer. Por favor, comente. Diga se você já passou por alguma situação semelhante na sua vida. Algo semelhante a algum dos nossos relatos aqui de hoje. Teremos o prazer em lê-lo aqui. E por favor, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares assombrados e assustados. E também peço que deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Isso é muito importante. Se você não fizer isso, já sabe, vou lançar uma maldição na sua vida.